Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu sou o Diego Scanhoela e esse é o Cultura Comum. Eu quero começar esses vídeos de discussão com vocês falando sobre o problema que mais me estimulou a falar. Marielle Franco, morta, assassinada, executada no Rio de Janeiro. Sem dúvida nenhuma, esse problema fez você lembrar de um outro problema, que foi esse daqui. Esses dois problemas com certeza fazem você lembrar de um terceiro problema, que é este daqui. A quantidade de policiais mortos no Rio de Janeiro no ano de 2017 foram mais de 138 e agora em 2018 esse número só cresce com apenas 3 meses de ano rodando. Além de tudo isso, a gente pode se lembrar também deste problema aqui. Não sei se você consegue ver, mas as mortes de civis, de pessoas das comunidades, das favelas, só aumentaram nos últimos meses, mesmo com a intervenção militar que aconteceu e começou recentemente. Seja no caso da juíza Patrícia Scioli, seja no caso da Marielle Franco e de seu motorista, o que nos faz subir a nossa cara é um problema de violência que tem o Rio de Janeiro como exemplo, mas que se a gente prestar atenção vai ser um problema da sociedade contemporânea brasileira. Esses casos me fazem lembrar de algumas coisas, como por exemplo esse livro aqui do Hobsbawm, um livro que fala do banditismo social. Nesse livro, nesse sistema de análise, o Hobsbawm vai nos propor essa situação, onde o bandido assume um lugar que ocupa o espaço do Estado, como Robin Hood, como por exemplo o Lampião, onde em relações complexas entre a sociedade e o bandido é até bem recebido e protegido por essa comunidade. Esse livro também me parece bastante interessante para observar esse problema. Cidadania no Brasil, do José Murilo de Carvalho, nos ajuda a pensar os problemas sociais do Brasil e ao longo do tempo, como é que a situação de representação, representatividade de todos os grupos explica ou ajuda a entender os casos de violência, ou os problemas sociais do Brasil. No fim, seja no caso da Marielle, no fim, seja no caso da juíza, ou no caso da enorme quantidade de policiais mortos ou de civis mortos, o que nos faz ter uma observação dessa situação é a situação de calamidade pública. Acho que ninguém vai negar e ninguém quer negar e ninguém consegue negar o fato de que o Rio de Janeiro precisa de algum tipo de ajuda, de orientação externa. No entanto, o que a gente pode questionar é: será que essa ajuda, será que a forma como o Estado brasileiro está intervindo no Rio de Janeiro, isso ajuda? Será que o Exército tem competência técnica? Será que o Exército tem competência emocional e até entendimento social para superar e para ajudar nessa composição do Rio de Janeiro? Se a gente for olhar, existem heranças históricas que podem ajudar a gente a pensar, ou mais fatores que têm que ser colocados no tempero dessa sopa para o entendimento dessa situação. No final do Império, em 1888, uma das últimas situações do segundo reinado do Brasil foi o final da escravidão. No dia 3 de maio, a Lei Áurea libertava oficialmente os escravos da escravidão e um ano e meio depois, em 1889, o Brasil viraria uma república. O fato de o Brasil virar república partia do pressuposto que estávamos criando um governo baseado no conceito da Res Publique, uma sociedade aberta para a participação de todas as pessoas. O Estado brasileiro que se formava então, nesse momento, partiu do pressuposto que íamos dormir na noite do dia 15 de novembro e acordar na manhã do dia 16 de novembro, como se por acaso os problemas de escravidão, de racismo no Brasil nunca tivessem existido. O Estado se omitiu na superação desse problema e isso consequentemente veio se acumulando, tensões e realidades que se sobrepuseram nos últimos anos e que geraram problemas de desigualdade social e consequentemente de violência. Penso eu que não é possível entender o problema da violência urbana e pública, do caos, da situação do Estado brasileiro em relação à violência, porque esteja você onde estiver, você vai ter situações calamitosas, Não está só no Rio de Janeiro esse problema. Então, isso me faz pensar que é impossível desassociar o problema da desigualdade social, os problemas das crises sociais do Brasil com a situação de violência. Me parece que antes de policial, antes de ativista, antes de mulher, antes de juíza, antes de negra, a situação que deve estar clara para nós é que pessoas não devem morrer. Uma sociedade que cria sua justiça baseada na morte de pessoas não é uma sociedade justa na sua origem. Mais do que isso, matar uma juíza e matar uma vereadora significa que o crime consegue romper a ordem do Estado. E isso também é algo que me parece inaceitável.
O caso da Marielle, das diversas manifestações que aconteceram nessa última semana, não devem irritar um grupo nem irritar o outro grupo. Marielle é um grito. Marielle precisa ser motivo de luto. Marielle precisa estar presente nas nossas discussões, porque o caso da Marielle e do seu motorista, o Anderson, são mais uma evidência de que a forma como nós estamos enfrentando esse problema, tanto da parte da sociedade quanto da parte do Estado brasileiro, de que essa forma não tem atingido os seus objetivos. Como eu disse, o crime não pode ter força e organização suficiente para romper a ordem do Estado, seja matando policiais, seja matando uma juíza, seja matando uma vereadora, seja matando civis. Então eu espero que toda essa discussão invada a nossa vida, né? Que isso não seja em vão, que isso seja um ponto de toque para nossas discussões e para nossa percepção de que a forma como estamos lidando com a violência e com o Estado provavelmente não tem sido uma forma de sucesso, não é? Então eu espero que essa discussão invada os nossos ambientes. Eu comecei com esse vídeo, com esse tema exatamente por causa disso, porque isso me causa incômodo, porque isso me coloca numa situação de ter que me sentir obrigado a pensar. Então eu espero ter causado esse incômodo em você também e que a gente consiga de alguma forma entender quais são os problemas sociais do Brasil, se isso tem relações ou não com a violência e como é que a presença do Estado pode ajudar, né, diminuindo violências ou aumentando violências. De que maneira que as milícias e que a polícia estão envolvidas nisso, não é? Afinal de contas, como eu disse, espero que essa discussão e todos esses casos, né, sejam usados como exemplos e como crises que precisam ser enfrentadas, porque afinal de contas não devemos morrer e não devemos matar. Então, muito boa noite, muito boa tarde e muito bom dia.